Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho como que se desenvolve o pericárdio, essa membrana fibrocerosa que envolve o coração e as raízes dos grandes vasos. Então vejam só, nessa imagem nós temos o coração envolvido pelo pericárdio, ele está localizado lá no mediastino, essa cavidade central da cavidade torácica. Ele é limitado lateralmente pelas pleuras parietais que revestem os pulmões, né? E vejam o posicionamento do coração em relação ao mediastino. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como essa membrana fibrocerosa se desenvolve à medida que o coração vai se desenvolvendo durante a vida fetal. Então, observem que o pericárdio ele é um saco fechado, formado por duas camadas. Aqui nós estamos visualizando a camada mais superficial ou mais externa, que é o pericárdio fibroso. Ele é contínuo com o centro tendíneo do diafragma. Veja só que a gente tem o músculo diafragma, que é o músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. E vejam que o pericárdio fibroso envia projeções fibrosas que se fixam ao centro tendíneo desse músculo. Essas projeções formam os ligamentos pericárdico-frênicos. Vão fixar o coração, né, por meio do pericárdio no centro tendíneo do diafragma. A face interna do pericárdio fibroso é revestida por uma lâmina serosa, que nós não estamos visualizando porque nós temos uma vista da face externa desse pericárdio fibroso, mas daqui a pouco a gente vai ver, ok? Então, por dentro, nós temos ainda uma membrana serosa, formando uma cavidade serosa que contém um líquido seroso e que vai ser muito importante para a função cardíaca. Então, voltando aqui para o pericárdio fibroso, observem como ele é bastante denso, né? A gente não consegue nem mesmo visualizar por transparência a superfície do coração, né? Então, ele é formado por um tecido conjuntivo bastante resistente, rico em colágeno, que torna essa membrana inelástica. Observem também, então, que o pericárdio fibroso ele é contínuo superiormente com a adventícia dos grandes vasos, né, que são os vasos sanguíneos que entram ou saem do coração. Ele é fixado anteriormente também na região posterior do externo e das cartilagens costais, por meio dos ligamentos externo-pericárdicos ou pericárdicos externais. E, posteriormente, ele vai se unir às vísceras do mediastino posterior por meio da sua adventícia, que é um tecido conjuntivo frouxo que reveste externamente muitas das nossas vísceras. Então, por meio desses ligamentos, os pericárdicos externais ou externo-pericárdicos e os ligamentos pericárdico-frênicos, o coração fica bem fixo aqui no interior do mediastino, evitando que ele gire ao redor de seu próprio eixo durante os batimentos cardíacos. O pericárdio fibroso também protege o coração contra o superenchimento súbito, porque ele é inflexível e intimamente relacionado aos grandes vasos que o perfuram superiormente. Então, pessoal, nessa próxima imagem nós temos um esquema detalhado do desenvolvimento do coração e o progressivo envolvimento do pericárdio ao seu redor. Então, vejam que aqui, no início do desenvolvimento cardíaco, a serosa forma uma cavidade, que é a serosa que está representada por essa linha em cinza mais escuro, e no seu interior a cavidade serosa, que é preenchida por um líquido seroso que é produzido pelas suas células de revestimento, que a gente denomina de mesotélio, que é um tipo de epitélio que produz líquido seroso. Então, todas as nossas membranas serosas produzem esse líquido seroso. E aí, aqui no pericárdio seroso, né, nós também vamos ter a presença desse líquido no interior dessa cavidade serosa. E aí vejam que externamente a gente tem o pericárdio fibroso, rico em tecido conjuntivo denso, né, bastante inelástico por conta disso, né, pela presença de muitas fibras colágenas. Né, e aqui a serosa ela está revestindo a parede interna do pericárdio fibroso. Vejam que à medida que o coração se projeta para o interior dessa cavidade, a parede da serosa passa a revestir a superfície externa do coração. Aqui a gente está começando a desenvolver a lâmina visceral que reveste a víscera que é o coração. Né? Já a lâmina, a parte do pericárdio seroso, que continua revestindo a parede interna do pericárdio fibroso, passa a ser denominada de lâmina parietal. E aí vejam que aqui o coração já está um pouco maior, o pericárdio visceral
continua realizando, né, o seu revestimento, e vejam que à medida que o coração cresce, a cavidade pericárdica, que é a cavidade serosa, repleta de líquido seroso, fica cada vez menor. Nessa outra imagem, o coração já está num estágio mais avançado de desenvolvimento, e olha só como a cavidade pericárdica está bem pequenininha, né? Vejam como a lâmina visceral que reveste o coração já está bem próxima da lâmina parietal, que reveste a parede interna do pericárdio fibroso. Mais adiante, nós temos, né, um coração bem maior, e agora a lâmina visceral do pericárdio seroso tocou a lâmina parietal do pericárdio seroso. Como aqui no interior dessa cavidade nós temos o líquido seroso, todo líquido exerce tensão superficial. E quando o pericárdio visceral toca o pericárdio parietal, esse líquido vai exercer adesão entre essas lâminas e vai fazer com que a superfície do coração fique aderida ao pericárdio fibroso indiretamente, já que a lâmina parietal está grudadinha nele. E como nós vimos no início desse vídeo, o pericárdio fibroso ele está firmemente fixado ao externo, ao diafragma e às vísceras que preenchem o mediastino posterior. Então, mantendo essa adesão do coração com o pericárdio, a gente evita a movimentação excessiva do coração, o que poderia fazer com que ele girasse em torno do seu próprio eixo e ocluísse o fluxo sanguíneo na região dos grandes vasos. Então, nessa outra imagem, nós temos um corte passando pela parede do coração e também pelo pericárdio, e aí vejam que externamente o coração está revestido pela lâmina visceral do pericárdio seroso. Depois nós temos a cavidade pericárdica, que contém uma pequena quantidade de líquido seroso. Internamente ao pericárdio fibroso, nós vamos ter a outra lâmina do pericárdio seroso, que é a lâmina parietal. E aí vejam como elas estão em contato, nessa região aqui dá para ver melhor, do desenho. E a adesão é realizada pela presença do líquido seroso do interior dessa cavidade. Vale lembrar também que, apesar daqui no corte, ficar aparecendo que as lâminas visceral e parietal do pericárdio seroso serem lâminas separadas, elas estão unidas nas regiões onde o pericárdio reflete sobre o coração, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó. Aqui nós temos um balão representando, fazendo uma analogia com a cavidade serosa ou a membrana serosa, e vejam que aqui nós temos a mão representando o coração, então a porção que reveste a víscera seria a lâmina visceral. Numa região nós temos a reflexão dessa lâmina visceral passando a formar a lâmina parietal. Então vejam que as lâminas são contínuas, mas no corte elas aparecem como lâminas separadas, tá certo? Então nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Um beijão, até a próxima!